Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nesta vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Maria Luísa é uma mulher de 31 anos, engraçada, forte, dedicada, apaixonada e uma amiga super fiel. E ela também é uma pessoa que lida todos os dias monitorando a sua glicemia e insulina, porque ela é portadora de diabetes mellitus tipo 1. Mas hoje, pra mim, ela é um exemplo de pessoa que mostra que, assim como viver com diabetes de uma forma super saudável, equilibrada e leve. Mas nem sempre foi assim, né, Lu? Eu queria que você me contasse um pouquinho, desde o começo, como foi o seu diagnóstico, né? Quando você descobriu e como que você lidou a partir desse primeiro momento. Tá bom. Então, eu descobri o diabetes com 10 anos, eu tinha acabado de fazer 10 anos, foi em 2002. Então, sintomas clássicos como beber muita água, fazer muito xixi, emagreci muito. E aí comecei a achar estranho tanto de vezes que eu tava bebendo água e fazendo xixi. Foi você que achou estranho, não foi seus pais? Foi eu mesma, mas porque assim, às vezes eu falo isso e as pessoas falam assim, eu também bebo muita água e faço muito xixi, mas é que assim, é um valor muito alto. Um dia eu contei, eu fui no banheiro 35 vezes fazer xixi. Então, tava bem exagerado. Falei pra mãe, tô achando estranho, tô bebendo muita água, tô fazendo muito xixi. Aí minha mãe, assim, a minha família sempre foi acostumada a qualquer pequeno sintoma procurar médico, né? Qualquer coisa procurar médico. Então logo minha mãe marcou meu pediatra, o pediatra já viu aqueles sintomas clássicos, pediu uma glicemia de jejum. Aí fiz no outro dia, já apareceu lá 234, lembro do número aí. Aí a minha mãe, o médico, o laboratório, no caso o cara do laboratório era amigo da minha mãe, ligou pra ela, falou, né, já que era o diagnóstico. Aí eu lembro até hoje da minha mãe me contando, porque assim, apesar desses sintomas também dá muito cansaço, você fica mais fraquinho. Eu lembro até hoje da minha mãe chegando, eu tava deitada no sofá, a mãe falou assim, Lu, tem uma novidade, não é uma coisa muito boa, você tem diabetes. Na hora que ela falou, comecei a chorar desesperada, porque a gente não sabe muito bem o que é, né, ainda criança, 10 anos. Mas assim, o que vinha na minha cabeça, porque eu já conheci algumas pessoas que tinham, era não posso mais comer doce, né? E você tinha histórico familiar? Você lidava com alguém perto? Não, assim, hoje em dia, né, tenho vários tios que têm diabetes, mas é diabetes tipo 2. Então, como se fosse outra doença, assim, não tinha ninguém que eu conheci da minha família, né, que tinha diabetes tipo 1. Aí ela me contou, comecei a chorar, desesperada, daí ela chorou ali comigo, depois falou assim, Luísa, a gente vai enfrentar isso juntas. Não importa o que acontecer, eu sempre vou estar aqui. Então aquilo ali pra mim foi, tipo, muita força. E a partir daquele momento eu sabia que eu ia ter que fazer o que eu precisasse fazer pra continuar vivendo e vivendo bem, né? Então já naquele dia eu comecei a fazer insulina, minha mãe aplicava insulina em mim, fui em um médico endocrinologista para entender direito o que era a doença. Então, assim, eu considero que o meu diagnóstico foi até tranquilo, porque tem muitas pessoas que descobrem internada, né, numa cetoacidose diabética, ou, sei lá, uma coisa muito mais dramática. Então, acho que o meu diagnóstico até foi tranquilo. Então, é bom a gente prestar atenção nos sintomas, para sempre que a gente vê alguém perto, né, já procurar uma ajuda. Aí, assim, a minha vida mudou completamente, né? Essa questão do doce pra você, né? Assim, eu nunca fui uma pessoa de doce, mas você saber que você é proibido... Aí eu lembro que, assim, foi em junho, né? Eu tinha acabado de fazer 10 anos, foi bem na época de festa junina no colégio. Então, eu lembro da minha mãe falando, amanhã tem festa junina no colégio. Eu falei, não vou, porque eu não queria ver a paçoquinha, o pé de moleque. Mas foi tranquilo, né? Não... Assim, sabia que a partir dali... eu ia ter que me cuidar e fazer algumas coisas. Então, desde o início, pra mim, foi isso. Você tem uma doença que não tem cura, então você tem que fazer algumas coisas. E é isso, vou fazer essas algumas coisas, né? Mas assim, a vida mudou completamente. A minha alimentação começou a ser diferente. Aí pensa isso, há 22 anos atrás, a gente não sabia direito, assim, o que a nutrição ensinava naquela época não é a mesma de hoje, né? Sim. Então, na época, a nutricionista me falou assim, tira tudo que é refinado da tua alimentação e come carboidrato integrais. Mas eu poderia continuar comendo carboidrato normal. E hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Não tinha como
contagem de carboidrato? Não, naquela época não tinha contagem de carboidrato, não tinha sensores, né, tecnologia que eu consigo ver quanto que tá minha glicemia a todo momento. Hoje eu uso esse aqui, ele me diz a todo momento quanto que tá minha glicemia. Então se eu como alguma coisa, eu já sei o impacto que aquele alimento vai causar, mas naquela época não. Então eu fazia exames a cada 3 meses, exames de sangue, que eu fazia de manhã, eu lembro certinho, era assim, de jejum, aí depois do almoço, que é pós-prandial, ali 2 horas depois do almoço, e à tarde, no meio da tarde, 4 horas. Isso não é suficiente para uma curva glicêmica, né? Você tem uma informação muito básica. Então, por alguns anos, eu até digo que quem descobriu o diabetes hoje em dia é sortudo, porque tem um monte de ferramenta para ajudar. Com certeza. Naquela época não tinha, né? Mas a gente teve que lidar com o que tinha. Então, assim, a alimentação mudou, mas mudou só a minha. Hoje a gente sabe que, na verdade, é muito melhor se muda o contexto familiar como um todo, né? Então, eu comia separado. Eu tinha meu arroz integral, eu tinha meu feijão, minha família tinha a comida dela lá separada. E como é que era isso pra você? Hoje, eu percebo que, assim, pra mim lá não fazia diferença. Eu sabia que tinha que comer assim. Hoje eu percebo que talvez seria mais inclusive se todo mundo tivesse mudado a alimentação junto, sabe? Mas pra mim não foi pesado, assim. Então, beleza, essa parte da alimentação eu lidava bem, assim. Só que hoje eu vejo que muita coisa era errada na época, né? Podia ter sido melhor, mas a gente não tinha informação mesmo. E a aplicação, a minha mãe aplicava pra mim até o momento que começou a me limitar de alguma maneira. Porque naquela época pré-adolescente, a gente vai dormir na casa das amiguinhas. Aí a minha mãe tinha que ir lá ou eu tinha que ir embora antes do horário da aplicação da insulina pra poder fazer a insulina. Então, começou a me limitar, eu falei, mãe, eu quero aprender, eu mesma faço. Claro, eu tinha 10 anos, né? Já tinha uma maturidade diferente quando eu era uma criança de 5, 6 anos. Mas, enfim, ela me ensinou, eu aplicava a minha insulina. Então, assim, foram poucos meses que a minha mãe aplicou insulina pra mim. A partir dali, eu mesma já fiz. E você nunca teve nenhum tipo de receio de se auto-aplicar, de no começo? Primeira vez, sim, assim, minha mãe pegou a agulhinha e ficou furando a barriga dela, assim, não dói, porque realmente a agulhinha é bem pequenininha, mas você começar a fazer assim, né, assusta um pouco ali na hora. Mas depois vi que não doía, e fui tranquilo, assim, foi tranquilo. E aí exercício eu sempre fiz, né, porque os 3 pilares do tratamento do diabetes é isso, alimentação balanceada, correta, medicamento e exercício físico. Isso desde antigamente já falava desde isso antigamente, legal. Sim, sempre foi essa a conversa, né? E aí exercício físico eu sempre fiz, de fato, assim, escolinha de futebol, escolinha de basquete, escolinha de vôlei, eu fazia todas. Bem ativa, assim. Então também... E você gostava? Gostava, sempre gostei muito de me exercitar. Ótimo. Então isso foi tranquilo, ajudou. Você, nessa infância, você não passou por nenhum grande susto, assim, por conta da diabetes? Passei alguns. Assim, logo que eu descobri a primeira coisa, porque também é uma coisa que preocupa bastante, né? Será que minha filha vai ficar isolada? Minha mãe contou isso depois de anos, eu nem sabia. Mas logo que eu descobri, ela foi lá conversar com a mãe das minhas amigas, dizer que era tranquilo, que eu conseguiria me virar, que eu podia continuar sendo convidada para as pousadas, para as saídas, sabe? Porque de fato é uma preocupação, né? Porque pensando como mãe, ela tem um certo receio de deixar a filha ir lá, e se a filha come, de repente que as amigas estão comendo e passa mal, mas ela também tem um receio dessa exclusão, do sentido tipo, como a Lu vai ter que sempre ter uma preparação diferente, uma coisa diferente, será que vão aceitá-la? Exato, essa era a preocupação da minha mãe, assim, porque a minha mãe também, quando criança, ela teve alguns probleminhas de saúde, porque ela nasceu assim, antes, né? Ela nasceu com 6 meses, prematura, exatamente. E aí ela foi um pouco excluída na época da infância, então ela não queria que eu sentisse isso. Entendi. Então, pra ela sempre foi assim, você vai, faz isso, se não der certo é isso. Ela sempre me deu muita informação sobre o que eu deveria fazer. Ela me conta, assim, que logo que descobriu, ia lá pra Uniplac, na biblioteca, e ficava lendo todos os livros que ela podia sobre diabetes, justamente pra ela entender. Acho que isso também é muito importante, né? Ter conhecimento sobre aquilo. E aí ela me falava o que eu tinha que fazer, basicamente, e foi conversar com essa mãe das minhas amigas, e aí eu nem senti que tinha sido excluída em nenhum momento. Então, pra mim, assim, foi ótimo que ela tenha feito isso. E, enfim, aquela parte ali do diagnóstico foi tranquila. Aí, quando entra na adolescência, já fica um pouco mais complicado, né? Desafiador. Tanto o controle, quanto também pelo social, né? A gente quer fazer outras coisas, enfim,
quer se aventurar mais, né? Então, uma vez que eu levei um sustão, que foi até quando eu viajei com uma amiga, com a Patrícia, a gente foi pra Florianópolis, que ela tinha casa lá, enfim, e aí, já por naquele tempo a insulina ser um pouquinho assim, com menos tecnologia e tudo mais, o tipo de insulina que eu fazia, eu tinha que aplicar e logo depois tomar um café, né? Logo depois ter a minha refeição. Eu tava lá com sono, não queria acordar a amiga, assim, ainda muito adolescente, né? Fiz a insulina e não comi. Aí, o pai dela é médico, por sorte. Não comeu por vergonha, assim. Tava com sono, falei, vou voltar a dormir, sabe? E aí voltei a dormir. Achou que talvez não ia demorar tanto pra se alimentar? Voltei a dormir. E aí, por sorte, o pai dela é médico, meio-dia ela acordou e o pai dela falou, cadê a Luísa? Daí ela falou, ela tá dormindo. Aí ele saiu correndo, ele já se ligou. Nossa, assim. ele se ligou. Já foi no quarto, viu que eu tava, tipo, convulsionando, assim, meio... Dormindo. Meio dormindo, meio convulsionando. Aí ele me levou pro hospital, eu não lembro de nada, né? Lembro só, na hora de acordar, ele dizendo assim pra enfermeira, eu falei que tinha que ser isso, eu falei que tinha que ser isso. Tio Zola me salvou umas 2 vezes. E aí... Então eu tinha entrado em coma, né? Eu tinha aplicado muita insulina, sem alimentação, tive hipoglicemia, que é quando o açúcar no sangue baixa muito. Que é um dos problemas mais comuns também de quem tem diabetes tipo 1, que tem que aplicar a insulina, né? Pra explicar um pouquinho. Então, quem tem diabetes tipo 1, o pâncreas não funciona. Então, o pâncreas não produz mais insulina. Então, eu preciso de alguma maneira exógena conseguir essa insulina para dentro do meu corpo. Aplicando insulina. E aí, se você aplica demais, você tem hipoglicemia, o açúcar no sangue desce. Se você aplica de menos, você tem hiperglicemia, o açúcar no sangue sobe. Então, o difícil é você ficar nessa faixa de controle, que não é nem para cima, nem para baixo, né? E a diferença, né, principalmente do diabetes tipo 1, é porque, de fato, essa é uma doença autoimune. Então, o primeiro é que para a vida inteira você vai ter que lidar com isso, a princípio. Então, vai ter que estar sempre regulando, né, Sim. a sua insulina, a sua glicemia, enfim. E também porque não tem essa produção da insulina, né, diabetes tipo 2, dependendo, tem ainda um pouquinho, né, ineficiente ou não tem. Exato. Então, por isso que você falou já no começo que são 2 casos totalmente diferentes, né? Diferentes. A tipo 2 não é necessariamente uma doença autoimune, na verdade, e a tipo 1 ela é uma doença autoimune. E assim, diabetes tipo 1 não tem nada a ver com os hábitos também, que às vezes diabetes tipo 2 pode ser, né? Enfim, aí, então aconteceu Normalmente a tipo 1 é mais uma veia genética também, né? Que isso, no teu caso vocês não... Não tem ninguém na família, exato, nada. E também, assim, importante falar que você pode descobrir diabetes tipo 1 em qualquer idade, porque existia uma época que você achava que, não, era só crianças e adolescentes. Na verdade, não. Minha médica sempre fala que teve uma paciente que ela diagnosticou com diabetes tipo 1 com 90 anos. Então, sim. Nós temos um amigo que também, agora, com 30 e poucos anos, descobriu, e por isso que é legal ficar de olho nos sinais. Ele descobriu depois, ele já estava perdendo peso, mas ele fazia muita atividade física, não sabia, e aí eu acho que foi uma ferida que não cicatrizava. E aí ele, enfim, daí foi atrás de ver, como assim? Então por isso que é legal, você já começou falando de alertar sobre os sinais clássicos, né? Exato. Então, acho que, assim, esse foi o primeiro susto, de fato, assim, né? Eu voltei pra lá e minha mãe tava bem assustada, assim, no momento, mas, enfim, coisas da vida. E isso aconteceu de novo, outra vez, também adolescente. Daí, aqui em Lages, também dormi na casa da minha amiga, também fiz insulina, não tomei o café da manhã. E também ligaram pro pai da Paty lá me buscar rapidão, levar pro hospital, porque eu também tava convulsionando. Então, isso aconteceu 2 vezes. Não é legal, né? Mas não teve nenhuma grande consequência. Não, porque é uma coisa aguda, assim, é uma consequência, né, aguda do diabetes. Você pode ter hipoglicemia, trata. Glicose na veia, sobe, você já tá melhor. Pode ter consequências piores, mas a minha, eu nunca tive nenhum problema pior com isso. Mas assim, serve pra aprendizado, né? Porque depois disso eu fiquei bem mais alerta. Enfim. E vamos pensar, né? Você descobriu na infância, então você tava tendo várias jornadas em que a nossa vida vai mudando muito. A gente não tem uma rotina pré-estabelecida. Então você muda a sua rotina, você muda... Vai mudar também como é que você vai, né, fazer toda essa sua rotina com a insulina, né? Como é que você vai fazer? E, de novo, não tinha a tecnologia que tem hoje. Exato. Então, eu queria que tu explicasse também como é que você gerencia hoje
que você tem? É isso que eu acho que a tecnologia me ajudou muito, né? Assim, depois da adolescência, eu fui morar sozinha, assim, com minhas amigas, fomos morar em outra cidade com 17 anos. Então, a partir dali eu pensei, ó, isso agora é só comigo, minha alimentação depende de mim, não vai ter minha mãe cozinhando lá pra mim, então eu tenho que ir no restaurante, tenho que saber quais escolhas alimentares fazer, tenho que continuar fazendo exercício, tenho que aplicar a minha insulina e fazer a refeição se eu precisar ou não. Enfim, então, a partir dali foi uma maturidade maior, né, diferente. Claro, a gente sempre tem uma rede de apoio, né? Morava com 2 amigas que eram minhas amigas de infância, então sempre me ajudaram muito, mas eu sabia que ali era comigo. E assim, sempre fui muito disciplinada. Eu acho que talvez pelo início lá, como a gente não tinha tanta tecnologia e tudo mais, o melhor jeito que eu via que encaixava melhor era praticamente fazer as refeições no mesmo horário, basicamente as mesmas coisas, exercício no mesmo horário, dormir no mesmo horário. Quanto mais rotina eu tinha, mais controle. Mais controle, exatamente. Então eu acabei tendo, eu acho que talvez, assim, nasceu comigo, mas isso ficou... Isso que eu ia te perguntar, se você acha que você já era uma pessoa disciplinada e pra ti então foi natural criar essas rotinas, ou você acha que a tua condição é que fez você ser uma pessoa disciplinada? Recentemente eu estava falando com a minha irmã é psicóloga, né, sobre isso, assim, será que é uma coisa que já nasceu comigo, ou se porque por descobrir o diabetes tão cedo, eu acabei me tornando assim e eu acho que é uma coisa minha, né? Eu nunca vou saber, mas assim, meu pai sempre foi muito disciplinado, eu sempre me espelhei muito nele, então eu acho que eu já seria, mas com certeza a doença aflorou mais ainda esse meu lado super disciplinado, assim. Concordo. Então, eu acho que, basicamente, assim, fui morar fora, era super disciplinada, melhorou muito o meu controle depois de morar fora, meio engraçado isso, né? Mas acho que quando daí as rédeas são totalmente minhas, a gente se dedica mais ainda. Então, meu controle melhorou, mas ainda assim, meu controle não era, tipo, perfeito, sabe? E aquilo... não me incomodava, mas eu queria ter um controle melhor. Então, queria melhorar. Exato. Então eu sempre estudava muito, procurava novas coisas. Isso desde o início, acho que isso é principal. Você tem uma condição, estude muito sobre ela. Até para você questionar o teu médico, profissional da saúde que você vai conversar, né? Você conseguir saber debater. O que fazer. Exato. Então eu sempre estudei muito. E aí eu estudei sobre a bomba de insulina. Que diziam que era, assim, na época que eu descobri, os médicos que me atendiam diziam que não era muito bom, que causava muita hipoglicemia, mas eu lendo, eu dizia exatamente o contrário, sabe? Que ela diminuía as hipoglicemias, que eu ainda tinha muito, então, que dava liberdade de vida. Então, eu estudei muito sobre a bomba de insulina e vi que o laboratório que produz essa bomba fazia test drive. Então, você podia colocar a bomba, usar por um mês e ver se você se adaptava ou não. Aí, em 2013, eu resolvi fazer esse teste. Fiz o teste, fiz por um mês, e aí depois eu até aumentei, fiz um pouquinho, fiz por mais 2 meses, eles deixavam na época, hoje em dia, infelizmente não tem mais esse test drive. Mas na época tinha, eu fiz e, assim, a mesma bomba você precisa de um tempinho pra se adaptar, mas mesmo naqueles 2 meses eu já achei que melhorou muito a qualidade de vida, sabe? Então eu resolvi colocar a bomba de insulina. A bomba de insulina funciona como? Ela funciona muito parecida com o pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes. Porque você que não tem diabetes, toda hora o teu pâncreas está produzindo um pouquinho de insulina ali para você sobreviver. Então a gente chama isso de basal. E cada vez que você vai se alimentar, o teu pâncreas vai lá e libera mais. Se você está comendo bastante carboidrato, bastante açúcar, ele libera um monte de insulina. Se está comendo pouco, ele libera pouquinho de insulina. A mesma coisa essa minha bomba de insulina. Ela tem uma pré-programação que libera um pouquinho a todo minuto ali no meu corpo. E a cada vez que eu vou me alimentar, daí eu faço a contagem de carboidrato, olho lá o pãozinho ou o que for, vejo quanto de carboidrato tem, aviso ela, ó, eu vou comer 30 gramas de carboidrato. Pelas minhas configurações, ela faz o cálculo da quantidade de insulina que precisa colocar para que aquele alimento não suba a minha glicemia, não suba meu açúcar no sangue. E, assim, nossa, melhorou demais, assim, para... Fica mais certeira, assim, né? Para as pessoas terem noção, assim, né? A hemoglobina glicada é o exame que a gente historicamente utiliza. Hoje a gente sabe que ele não conta a história toda, mas é o que a gente utiliza para saber se teu diabetes está controlado ou não. E sempre foi assim, abaixo de 7 tem um ótimo controle, 7 tem um bom controle, para cima tem que melhorar. Para quem tem diabetes. Para quem tem diabetes, claro. Para quem não tem diabetes, até 5.5 é normal, depois já é pré-diabetes, enfim. E aí,
esse meu exame dava, assim, antes de usar a bomba de insulina, sempre dava 7,2, 7,3. Claro, na época da adolescência, chegou a 8, 9, 10. Ainda, o número maior que o meu chegou foi a 10. Mas, assim, era muito pior. E super controlada, lá morando fora, mas ainda usando canetinha de insulina e tudo mais. Não diminuía de 7, era 7,2, 7,3, 7,4. Eu queria diminuir, sabe? Coloquei a bomba de insulina, foi lá pra 6,8. Então, já de primeira, assim. Hoje minha hemoglobina glicada é 5,5, 5,7. Então, são números que né, me deixam super feliz, super orgulhosa. Então, eu vi que a bomba de insulina melhorou muito o tratamento. E fora isso, é a liberdade de vida que dá, né? Porque eu posso comer qualquer coisa. Hoje, eu posso comer um doce com açúcar, inclusive. Eu só preciso saber quanto de carboidrato tem, ou estimar, né? Colocar ali e muitas vezes meu açúcar no sangue nem sobe. Então, eu acho isso muito genial e principalmente essa liberdade. Eu tava até conversando com outra pessoa que recentemente também descobriu diabetes tipo 1 e tava com um pouco de conflito com o seu médico porque ele tinha esse controle, né? Usa bomba também. Ele tinha esse controle, então ele chegava, né, e contava, eu, né, fui em tal lugar, bebi uma cerveja, mas eu sempre pego a low carb, a não sei o que e tal. E tá tudo bem, porque eu compensei aqui, tal, a minha glicemia. E a médica que acompanha ele não concorda que ele tipo, não acho que você deveria beber, não acho que você deveria isso. Então dá esse conflito, sabe? E eu acho muito legal, porque é uma coisa que você sempre falou. Eu tenho um histórico de há muito tempo ter diabetes tipo 1. E eu consigo comer de tudo, eu consigo ter uma vida social bacana e controlar a minha glicemia. Exato. Que eu acho que é uma das principais dores de quem tem diabetes. É isso, né? É tipo ser o diferente, não poder, né, ser restrito. Isso é uma forma de exclusão, na verdade. Exato. Exato. Tipo assim, a qualidade de vida que eu tenho usando a bomba de insulina e a liberdade que ela me dá, pra mim, assim, as pessoas às vezes falam, né? Mas é que você fica com uma coisa carregada no corpo ali o tempo inteiro. Eu não me importo com isso porque a qualidade de vida que ela me dá é super superior a isso. Mas claro, tem pessoas que vão se incomodar e tá tudo bem, não utiliza. Pode não ter um controle tão bom, pode ter um controle super bom mesmo sem ela. Isso foi o que se encaixou pra mim, né? Esse foi o tratamento que se encaixou pra mim. E pela tua rotina, por você ser disciplinada também, aí... Sim, a bomba de insulina não é, assim, um tratamento que é pra todo mundo. Não é de fato, né? Tem algumas coisas que tem que fazer a contagem de carboidrato, tem várias, assim, pequenas coisinhas que vê se você se encaixa pra esse tratamento ou não, né? E a contagem de carboidrato, assim, pra quem não tem, quem não sabe, não é a quantidade de carboidrato que tem naquele alimento. Então, a gente tem um bolo aqui, que tem vários ingredientes juntos. Então, você teve que estimar, porque você não sabe exatamente como foi feito. Exato. Né? Então, tem que ter uma estimação, uma estimativa, mas como você já faz isso há muito tempo, você já sabe mais ou menos de cabeça quanto de carboidrato vai ter nesse bolo, que eu falei, não tem açúcar, mas ele tem fruta seca, tem uma coberturinha ali de chocolate e tal, então hoje em dia você já consegue ter isso. Mas é uma coisa que você tem que estar sempre estudando, e é isso. E é bem assim, por parte de você. Eu e a Bá mesmo, a Bá, minha nutricionista. Eu vou estimar aqui o carboidrato pra você? Eu falei, não precisa. Vamos tratar a parte... Achei bem porque eu já sei, eu estudei, eu tenho, assim, acerto e erro, né? A gente vive assim também. E com a bomba, além da bomba, fazer essas infusões de insulina e tudo mais, eu tenho o sensor de glicose junto, acoplado a ela, né? Então eu sei exatamente o que aquele alimento causa em mim. E isso é muito individual. Às vezes, pra mim, pão de queijo é uma coisa horrível, porque ele aumenta muito a minha glicemia. Pra outros diabéticos, inclusive, o pão de queijo não aumenta tanto assim, né? Então, apesar de ser um alimento rico em carboidrato e tudo mais. Então também é uma coisa muito individual, né? A gente tem que estudar. Ter esse autoconhecimento também, que é com o tempo também, e tentativa e erro, isso que você falou, exatamente. Né? Então, assim, pra mim a bomba de insulina melhorou muito a minha vida. Eu acho pra mim o melhor tratamento. Há um ano eu tô usando a bomba que saiu a mais nova, que ela faz essa pré-programação que eu falei que é um pouquinho a cada minuto, ela faz sozinha. Então, se ela percebe, por exemplo, porque o diabetes, a glicemia altera por multifatores, assim. Não é só alimentação, não é só fazer exercício físico. Às vezes, se eu tô mais estressada, ela aumenta. Se eu tô perto de ficar menstruada, é mais difícil de eu manejar ela. Então, muitas coisas que influenciam na glicemia. E aí, essa nova bomba, ela aplica, né,
a depender de se está aumentando ou não, ela vê pelo sensor. Hormônios? Não, assim, a minha glicemia tá aumentando ou tá diminuindo, ela libera um pouquinho mais de insulina sozinha. Antes não tinha isso, né? Que legal. Antes ela me avisava, ó, tá subindo. Aí eu tomava uma ação ou não. Mas agora ela faz sozinha. Claro, para alimentação, como a insulina não é tão rápida ainda quanto a gente gostaria, eu faço a contagem e aplico antes. Então, você ainda aplica quando come? Isso, antes de comer eu que aviso, ó, vou comer 30 gramas de carboidrato. E vou aplicar aqui. Daí a bomba de insulina vai ali e faz, tá bom, para essas 30 gramas eu vou colocar isso aqui de insulina. Daí já vai na hora? Já vai na hora, isso aí. Entendi, mas tu tem que avisar. Porque assim, tem um delay, né? O sensor mede até ele entender que aquele nível ali de açúcar tá aqui, passa pra minha bomba e começa a liberar insulina e a insulina faz efeito, tem um delay. Então, por isso, é sempre o ideal é que você aplique a insulina 20 minutos antes de comer, 15 minutos antes de comer, porque a insulina já é mais demoradinha do que deveria ser, sabe? Do que a sua, por exemplo, que não tem diabetes. Entendi. Lu, hoje então você convive com diabetes, não impacta de maneira que te incomoda no teu social, no teu trabalho e tal. Em algum momento você já teve, eu sei que você era muito nova e teve todo esse apoio da família, mas vendo outros casos a gente sabe que muitas vezes quando tem um diagnóstico tem uma parte da negação. Você teve isso? Não, acho que pelo que você contou, né? Eu acho assim, de fato eu não tive isso, mas eu acho que é bem comum as pessoas negarem de fato, ou não se cuidarem, não aplicarem insulina. Acho que isso é mais comum do que se imagina. Falando por mim, é aquilo que eu falei ali no início. Eu sabia que era uma doença para o resto da vida e que não tinha cura. Então, eu teria que fazer aquilo que eu precisava fazer. Ponto. Não tem outra opção. Então, eu vou fazer porque eu quero viver bem, eu quero viver bastante tempo, de uma maneira saudável, feliz. Então, eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou aplicar insulina, eu vou fazer exercício físico, eu vou me alimentar bem. Eu entendo o que as pessoas sentem, mas eu penso assim... É isso, não tem o que fazer. A gente não tem outra opção, né? Pra mim, não teve a negação. Eu sempre soube que eu tinha aquilo ali, eu nunca tive uma fase assim de não vou fazer insulina, que é bem comum, adolescente. Nem vou fazer insulina. Se revoltar? Nunca tive. Por vergonha, às vezes, talvez? Também não, assim, mas assim, porque acho que graças a Deus na minha família... Sempre foi muito tranquilo de conversar, o diálogo sempre foi tranquilo. Se eu estivesse me sentindo mal, falava com a minha mãe, sempre foi muito aberto a comunicação. Sempre tive muito apoio da minha mãe, sempre. Da família toda, na verdade, mas que minha mãe é minha referência assim, como uma pessoa forte e que incentivava. Cuidou mesmo, pegou junto assim ali, né? Exato. Mas eu entendo e eu acho que a gente deveria procurar um psicólogo sempre, assim, se você descobriu agora, procura um psicólogo para falar e para se aceitar bem. Porque a doença vai ser pro resto da vida. Se você não se aceita bem, não aceita bem aquele diagnóstico, não vai ter como você viver bem, né? Legal isso. E eu acho que também pensar nas possíveis consequências de você não se cuidar, né, Lu? Sim. A gente sabe que tem muitas consequências que o diabetes pode acarretar. Assim, o ideal é que a gente não viva pensando nisso, né? E que você não controle por causa disso, porque acaba virando um terror psicológico ali, né? Mas a gente sabe que causa mesmo. Então, assim, até assim, publicamente, né, socialmente, você fala que tem diabetes, as pessoas às vezes vêm com esse tipo de fala, né? Minha avó morreu disso, minha avó ficou cega por causa disso. Isso é muito ruim, é muito pesado, sabe? Sim. Então, assim, não é bom que a gente se cuide por isso. A gente tem que se cuidar porque a gente quer viver bem, tranquilo, ter uma vida plena, uma vida feliz, né? Como qualquer outra pessoa que se cuida. Exato, né? A gente tem que viver tranquilamente, fazer exercício, se alimentar bem, não porque tem diabetes, porque todo mundo deveria fazer isso. Sim, né? Exato. O bom do diabetes nesse sentido é que o pilar do tratamento são coisas que todo mundo deveria fazer. Então, por isso é tranquilo, né? Não preciso fazer nada muito extravagante, muito mirabolante. Mas, ao mesmo tempo, tem o peso de que eu preciso fazer pra não ter consequências piores. Existe isso, sim. Eu acho que esse teu pensamento de eu quero me cuidar pra viver bem tem por trás, assim, porque se eu não me cuidar, eu posso ter consequências e eu não viver tão bem. Mas você escolhe olhar para o outro lado, falar de uma outra forma, como se falar, eu quero viver bem e tal.
Claro, todo mundo, só que, sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, nós vivemos assim, por exemplo, hoje eu não tenho nenhum diagnóstico de nenhuma doença, digamos assim, instalada. Então eu vivo como se, sabe, eu fosse viver pra sempre. Sim. E eu acho que quando, por exemplo, você tem uma doença autoimune, é um lembrete que eu preciso me cuidar. Exato. Eu preciso me cuidar. Se eu quero viver bem, eu preciso me cuidar. Eu também, que não tenho diagnóstico, se eu quero viver bem, eu preciso me cuidar. Mas a gente vive nessa ilusão, sabe? Sim. Então, por um lado, é como você fala, acaba te ajudando a ser uma versão melhor de si mesma. Até é engraçado, porque a Lu, né, quando você veio passar em consulta comigo, já tava com muitos anos com diabetes, você veio por outro motivo. Você falou, ok, eu tenho diabetes, você vai precisar levar em consideração isso, mas eu vim aqui porque eu quero esse objetivo aqui. E muito legal, sabe? Porque normalmente era uma coisa assim, ó, isso faz parte de mim, mas não é o foco. Exato. Tipo, eu sou algo além do diabetes, né? Eu tenho uma vida e eu até não gosto muito de falar disso a todo momento, apesar de todo mundo perguntar, né? Porque eu uso um monte de acessório. Porque é isso, eu tenho até a Maria Luísa ali, que faz isso, que faz aquilo, que é engenheira, que trabalha o dia inteiro, que faz exercício físico e que também tem diabetes. Assim como alguém que usa óculos também usa óculos, sabe? Eu tento ver dessa maneira. Ela não ser o foco principal da minha vida. Com certeza. E Lu, você falou, né? Você é um monte de coisa e tal, e eu acho que você também é uma referência disso, por isso que eu quis te chamar, sabe? Porque você fala de forma positiva, você tira um monte de mito, né? Você traz essa carga leve e convive há muito tempo. Então, eu imagino que venham muitas, por exemplo, pessoas que acabaram de descobrir, conversar com você, talvez mães, né? Que acabam de descobrir, que as mães acabam pegando pra elas também, assim, né? E como é que é pra você? Você gosta de falar sobre isso com essas pessoas pra ajudar? Porque eu vejo que sim, não? Sim, gosto bastante. Mas não vem tantas pessoas, eu gostaria que viesse mais até, porque eu gosto de conversar sobre isso, né? Eu achei que fosse. Não é tanto, sabe? Tipo, logo que eu descobri, a minha mãe tinha uma amiga que tinha 2 filhas com diabetes. Olha. E aí logo que eu descobri, eu fui lá conversar com elas me ensinaram a fazer teste assim no dedo e tudo mais. E eu achei que foi muito legal, né? Super positivo e tudo mais. E eu queria também poder fazer isso com outras pessoas, mas não é tão comum. Mas você tem um grupo, não tem? Da tua médica? A minha médica é maravilhosa. Ela faz um encontro dos pacientes dela uma vez por ano, todos os pacientes dela vão, daí é muito legal, assim, você vê gente bem pequenininha lá, 2 aninhos com a bombinha ou aplicando insulina, aí idosos, sabe, todo mundo ali com diabetes tipo 1, conversando sobre isso, daí com as contagens de carboidrato lá em cada comidinha que a gente vai comer, então já é super legal. E isso é muito positivo. Eu queria que eu tivesse tido essa oportunidade na época em que eu descobri, porque quando a gente é criança, né, a gente acha que é só a gente e tudo mais. Essa semana passada, eu fui na praia, aí eu vi uma menininha com o sensor no braço, né? Uma menina assim de uns 10, 11 anos. Aí eu chamei ela, falei, você tem diabetes? Daí ela falou, tenho. Eu falei, eu também tenho. Daí a gente conversou assim. E eu vi que pra ela foi super legal. Ela veio uma pessoa mais velha, né? Ela tinha acabado de descobrir e tal. Então foi legal essa conversar. Troca. Mas de fato não veio muita gente me procurar. Até gostaria que fosse mais, assim. Até tipo assim, no meu Instagram, eu às vezes compartilho lá e tudo mais, justamente pra difundir a informação e pra outras pessoas virem falar comigo. Mas não é super comum, não. Hoje em dia tem muita gente na internet falando sobre, mostrando sua rotina, o que eu acho bem super positivo, né? A gente vê que tem bastante gente super disciplinada também, ou outras pessoas que falam mais sobre o psicológico, que não é super disciplinada e fala sobre o psicológico. Então acho que isso é bem interessante, mas hoje eu não tenho muito isso, assim, de conversar com outras pessoas. As pessoas não me procuram tanto. Eu gostaria que procurassem mais. Pra trocar. Gente, vamos trocar essas figurinhas? Sim. É interessante, é legal, sabe? E falando agora em rotina, que você falou, né, que as pessoas compartilham e tal. Você tem essa rotina super regradinha, né? Sim. Como é que é mais ou menos a tua rotina, Lu? Então, você trabalha pra caramba também. Sim. Crosser. Mas acordo super cedo. Tipo, 5 da manhã, vou pra academia. Porque eu gosto de fazer academia e já, tipo assim, me livrei, sabe? Já fiz tudo que eu tinha pra fazer. Mas porque eu amo academia também. Musculação, né, Lu? Musculação. Porque às vezes as pessoas, né, falam, já vai pra academia, me livrou, mas nem gosta. Não, eu gosto mesmo. Me sinto bem, me sinto melhor no dia, mais disposta, sabe? Então, sem falar que super ajuda também pra... No controle. Nossa, no controle, principalmente a musculação, né? Exato. Daí cada um tem que procurar o que faz bem pra si, né? Eu vejo que a musculação, pra mim, é o melhor exercício. Mas então, vou lá, faço musculação cedo, tomo banho, tomo meu café
Eu faço uma alimentação um pouco mais low carb. Isso também é uma coisa que eu queria falar, né? Desse benefício da alimentação ser mais low carb, porque aí você não precisa, e também você tem uma margem também pra lidar, mas fala você. É muito mais fácil de controlar, sabe? É menos difícil eu controlar fazendo low carb. É pra todo mundo? Não. É obrigatório? Não. É assim, pra mim Funcionou super bem, né? Funcionou bem, eu me sinto saciada, eu perdi um pouco de peso fazendo, então eu acho ótimo, mas é o meu caso. Então, como um pouco menos de carboidrato do que uma alimentação normal, digamos assim. Mas ainda assim come porque você come os carboidratos muito saudáveis, né, Lu? Porque você tem essa alimentação saudável. Também, então, né? Isso é interessante. Tento procurar alimentos mais naturais, né? Desembalar menos, descascar mais, assim. Enfim, aí tomo ali meu cafezinho da manhã, vou trabalhar, trabalho o dia inteiro, almoço em restaurante, só que eu sei o que eu vou pegar ali no restaurante, que não impacte tanto minha glicemia, sei o quanto de carboidrato eu tô comendo, aplico a insulina ali pra ele, trabalho o dia inteiro, até umas 6 horas, 6h30, depende, às vezes até 7, e vai indo, né? Volto pra casa, faço meu jantar, ou assisto uma série, assisto um filme tranquilo. E dorme cedo? Durmo super cedo, mas porque também sempre fui assim. Dormir cedo e acordar cedo, sabe? E você tem hoje algum auxílio psicológico? Não faço. Já fiz por um tempo. E foi bom? Por outros motivos, não pelo diabetes. Mas sim, eu acho que é super válido. Porque acho impacta também, né? Com certeza. Como você falou. Tipo assim, você estar bem com a mente, né, descansada, também faz total diferença. Então, eu acho que deve procurar mesmo. Acho que é um auxílio que é super válido. Eu vou fazer uma pergunta bem curiosa e pra saber, assim, pode ser que não tenha absolutamente nada a ver. Mas você tá noivo e vai casar em breve. Então tem mais isso, querendo ou não, a gente tava conversando um pouco antes sobre questão de ansiedade, estresse. Você já notou se tem impacto na tua glicemia quando você tá um pouco mais ansiosa, momentos? Sim. Por exemplo, assim, no trabalho, quando tá muito estressante, eu noto que a glicemia fica mais resistente, sabe? Tipo assim, ela tá um pouquinho alta, eu aplico uma unidade de insulina, ela já desce, nesse momento aí eu tenho que aplicar 2, sabe? Eu noto. Entendi. Noto sim. É mais comum, por exemplo, assim, no dia que a minha avó faleceu, aí ela ficou alta o dia inteiro. É mais assim, quando é uma emoção muito forte, pra mim impacta mais. Mas tem gente que às vezes só um estressinho já super impacta, né? Que interessante ver isso, porque é legal, né? Porque você consegue ver na prática. Exato. A gente gravou um podcast com a Patrícia, que falou muito sobre a questão eixo intestino e cérebro. E ela explica isso, né? Que nós temos neurotransmissores, né? Enfim, que estão ali relacionados com o que a gente sente, dependendo a gente vai sentir no intestino, no corpo físico e na glicemia também. Sim, isso a tecnologia ajuda muito. Tipo, ter um sensor de glicose, não é nem a bomba, assim, mas o sensor, que ele te diz exatamente quanto está a glicemia. Cada vez que você come, ou que você fica estressado, ou que você dormiu mal, porque se você dormiu mal também a glicemia já fica mais resistente. Se você tá pra ficar menstruada, que aí os hormônios estão bem loucos, já altera ali a glicemia. Então, que legal se todo mundo pudesse ter se todo mundo controle, pudesse né? ter o sensor, tipo assim, é outra vida, é outro controle, depois do sensor de glicose ter sido, assim, ficado comum no mercado, né? É outra vida. E isso já tá comum no mercado? Como é que tá esse acesso? O meu sensor, ele é, assim, um dispositivo da minha bomba, esse meu sensor. Mas existe o sensor que é o Libre, que é o que é super comum, é bem mais acessível, apesar de ainda não ser para todo mundo, ele é muito mais acessível. Então, eu até falo assim, mesmo você que não tenha condições de comprar, compra um, ele dura 14 dias, o Libre, né? Compra na farmácia. Compra na farmácia, qualquer uma. Compra ele um dia, assim, dá um jeito, faz em vezes e usa ele por 14 dias. Porque só esses 14 dias da tua rotina, você já vai ver aquilo que impacta. De repente, tu já pega uma ideia pra depois não precisar usar ele. Exatamente. A minha médica sempre fala muito isso, assim, que o advento, né, dessas tecnologias fazem mudar o jeito que ela maneja o diabetes de pacientes que nem usam a tecnologia. Porque dá muita informação mesmo, né? Pra você lidar ali, né? Sim. E, Lu, como que você acredita que a conscientização e a educação sobre a diabetes mellitus tipo 1 pode melhorar a qualidade de vida de quem tem?
Total. Eu acho assim, não só quando você tem uma doença, né? Mesmo na tua faculdade. Você estudar sobre aquilo, discutir aquilo, ler mais sobre aquilo, aquelas coisas que você tem interesse, que você lê, você grava, né? E o diabetes é assim, tudo que eu leio, que eu estudo, aquilo grava, porque é meu interesse puro, né? E tudo que você tem informação, você maneja de uma maneira muito diferente, né? Então, eu acho que faz total diferença desde o início, como eu falei lá, minha mãe estudava um monte, foi me passando essas informações. Eu fui estudando por conta própria para saber mais, para conversar com a minha médica, para conversar com os profissionais de saúde que eu acabo convivendo. Eu ensino muito, às vezes até tenho ali 3 amigas médicas, mas que nenhuma é especialista em endocrinologia. Às vezes eu ensino mais para elas falam, você sabe mais de diabetes do que eu. E assim, Lu, até os próprios endocrinologistas hoje, para lidar com a diabetes, muitas vezes eles têm que se especializar em diabetes, porque a endocrinologia ela é muito ampla também, e o diabetes ele é complexo e muito individualizado também, né? O diabetes tipo 1 também, né? Porque cada pessoa é um tratamento diferente, né? Super individualizado. Então eu acho que você tem que estudar mesmo, tem que difundir informação. Exato. Ler teus gráficos, ou mesmo que você não consiga comprar um sensor, faz lá as pontinhas de dedo toda hora, numa semana, para você estudar aquilo lá, o que alterou, o que não alterou, sabe? Faz total diferença. Se você estuda os seus números, você tem um conhecimento muito diferente. Legal. Eu até assim, quando eu resolvi trocar de médico alguns anos atrás, eu resolvi trocar porque eu estudava os meus gráficos e eu não tinha a mesma conclusão que o médico que estava me atendendo, entendeu? Então, até para procurar uma segunda opinião, ver se tá certo o que a pessoa tá falando ou não, a gente não pode... É uma doença pro resto da vida, é um manejo que interfere na tua qualidade de vida. Você vai deixar ele totalmente na mão do médico, que né, não é ele que está vivendo aquilo ali. Não, você tem que saber sobre aquilo, você tem que discutir, você tem que dar a tua opinião. Bacana, legal. E até a indústria alimentícia, assim, né? Quanto mais é falado, mais difundido, ela também vai se adaptando, trazendo opções. Claro que a gente tem hoje não, né? Há muito tempo os alimentos diet, que também a gente viu que eles ali, né, não é tudo aquilo. Então a indústria tá sempre, então tá, vamos trazer um low carb aqui, uma versão low, né? De uma forma melhor. Então tudo meio que vai se adaptando. A própria tecnologia, quanto mais as pessoas vão falando sobre, vai vendo que tem essa demanda, né? Sim, até é engraçado, né? Quando, eu descobri o diabetes era isso, né? Comer integral, mas continuava comendo tudo normal. E diet. Aí, quando a gente foi pra Disney, né? Que a gente foi tudo ali juntas. Lá tinha um monte de coisa diet. Eu enchi uma mala inteira de bolacha diet, de chocolate diet, que eram maravilhosos. Mas todos têm uma quantidade de carboidrato absurda, que a gente sabe que o que aumenta a glicemia é o carboidrato, não é o açúcar, né? Então tinha uma quantidade de carboidrato quase praticamente igual a do chocolate, da bolacha normal. E eu lá... E a gente tá falando do carboidrato, mas a gente sabe também que a gordura e a proteína também impactam na glicemia, né? Uma vez é engraçado. Uma vez eu também fui numa churrascaria, comi um monte de carne. Só carne. Nada de carboidrato? Nada de carboidrato. Minha glicemia ali, fui dormir, tava ótima. Acordei no outro dia de manhã, porque aí a proteína e a gordura, elas fazem subir bem tardiamente. Minha glicemia lá em 300, altíssima, sabe? Então, assim, tudo impacta. Até isso tem que ser controlado, né? Então esse negócio do diet pod não é bem assim. Nem um pouco. E aí com a Bom Mesmo também você consegue ver isso de uma maneira bem prática, né? Como você gostaria que as pessoas soubessem, entendessem melhor sobre como é viver com diabetes? Difícil essa pergunta. Assim, eu vivo tranquilamente, eu vivo bem, gosto de falar disso, até às vezes no trabalho eu falo, já falei em DDS, porque eu acho que todo mundo tem que ver que é uma doença, ok, mas é uma doença que a pessoa consegue viver perfeitamente, plenamente, tranquilamente, ela só precisa de um pouco mais de planejamento para fazer as coisas. Hoje a gente estava vindo de viagem, né, eu e o Thiago, e aí eu falei pro Thiago, eu vou falar essa parte aqui lá com a Bá. Aí ele disse, não, mas você vive uma vida normal. Aí eu falei assim, não é normal. Eu tenho uma doença. É diferente eu e você aqui, você diz assim, vamos viajar agora lá pra tal lugar, vamos agora. Você vai, você não tem nada que te bloqueie. Eu não, eu vou. Mas calma, eu tenho que pensar antes no que eu vou levar de alimento, eu tenho que levar os meus insumos, o meu catéter, o meu reservatório, eu tenho que levar meu teste, tenho que ver se tô com pilha aqui, ou seja, eu tenho que me planejar mais. Mas eu posso ir também, só que eu tenho que me planejar. Então é isso, eu vivo uma vida normal,
Só que com um pouco mais de planejamento, com um pouco mais de disciplina. Mas é tranquilo, eu não tenho nada que me barre, eu não quero que sinta pena de mim, eu não quero que achem que eu sou uma coitadinha, eu não gosto disso também. E vou viver tranquilamente. Me tratem da mesma maneira. É isso, sabe? E é engraçado porque você não quer que te trate... E agora pensando, eu te conheço há muito tempo, você nunca teve nesse papel, nem quando era mais nova, nem na adolescente. Como eu abri, assim, você tem uma personalidade forte, você gosta de falar, você gosta de fazer as coisas, você gosta de ser autônoma, de ter a tua independência, né? Exato. E é bem legal, porque a gente nunca te viu assim, nossa, que a Lu tem diabetes. Nunca! Sim. Sabe? Inclusive, a gente achava uma coisa, na infância, nossa, bem legal. Eu me senti, gente, muito lisonjeada quando a Luísa me chamou pra fazer uma aplicação com ela no banheiro. Ela falou, vamos lá comigo que eu tenho que aplicar a insulina. Eu, tá bom. A hora que você tava falando da aplicação, eu ri porque eu lembrei disso. E aí eu nunca tinha feito. E ela, tipo, vem comigo pra, tipo, fazer companhia, segurar aqui as coisas pra mim. E daí ela começou a tirar as coisinhas dela. Daí eu falei assim, tá, o que eu faço agora? Me conta, para tudo. Ela falou, nada, você não tem que fazer nada. Mas, tipo assim, era até uma coisa... Sim. Eu acho que a maneira como você mostrava até pra todo mundo que era uma coisa leve, que era uma coisa normal, a gente até achava bacana, assim, sim, tipo, diferente né? Nesse sentido de diferente. Enfim, e qual seria uma das maiores lições, se é que, tipo, dá pra gente pensar, assim, que você aprendeu com um diagnóstico, assim? Tem várias, eu acho que muita coisa do que eu sou hoje é por causa do diabetes, sabe? Então, assim, resiliência, ser forte mesmo, enfrentar os problemas de cabeça erguida, tudo não dramatizar isso, tanto, talvez. Não fazer drama, não ficar reclamando, tudo isso são lições que o diabetes me trouxe. A disciplina, muito, sabe? Assim, tem um ponto negativo que eu sempre me cobrei muito. Demais. Então, eu me cobro muito, sempre foi assim, nada a ver com diabetes na faculdade. Eu fiz faculdade de engenharia, né? Então, tem muitos cálculos lá no início. Eu tinha dificuldade, aquilo pra mim era horrível, porque eu tava falhando, então não posso falhar, sabe? Mas são coisas que eu aprendi a ter resiliência, porque eu fiz lá, continuei fazendo cálculo, rodei, fiz de novo, e é isso, e bola pra frente, tenho que aprender com aquilo. Então sempre foi assim, eu tenho que aprender alguma coisa. Acho que o diabetes traz isso, a disciplina, tá sempre aprendendo, tá sempre buscando novas coisas, buscando melhorias pra você. E autocuidado, assim, sabe? Isso eu acho que eu tenho muito, eu acho que isso é muito importante, a gente ter autocuidado, se amar, se preservar. Então, acho que isso o diabetes também acabou me trazendo. Até porque, né, Lu, com esse teu perfil, assim, de se cobrar, de ser rígida, assim, é muito comum as pessoas, principalmente, a gente que veio, assim, de uma educação muito parecida, assim, né, de disciplina e tal, da gente começar no mercado de trabalho e colocar muitas vezes aquilo à frente de tudo. Você não tem como colocar aquilo na frente da tua própria saúde, do teu próprio autocuidado, né? Tem que ter um equilíbrio, exatamente. Acho que também acaba ajudando nesse sentido, Sim. né? E eu acho que também te traz um pouco dessa persistência do tipo assim, opa, hoje minha glicemia tá ótima. Só que amanhã eu vou ter que cuidar do zero, eu vou ter que cuidar igual. Então, todo dia é um novo dia. Exato. E assim, não tem tipo, jogo ganho. Não. Porque não tem pra você, mas não tem pra mim também. Sim. Né? Então, assim, hoje eu me alimentei bem, fiz exercício físico. Mas se amanhã depois eu não cuidar... Vai tudo por água abaixo, é todo dia. É todo diário, dia. Exato. E Então, o autocuidado tem que ser diário, né? Exato. Então, manter esse equilíbrio, eu acho que também isso me ajudou muito. Eu acho que são essas E coisas. você tem hoje algum anseio? Acho que não, você não faz terapia, né? Nenhum medo, anseio relacionado a isso? Sim, eu tenho medo, por exemplo, de engravidar, mas não assim por causa apenas do diabetes, né? Por tudo, a gente sempre também, mas a gente sabe que tem que ter o range ali tem que ser um pouco mais apertado, sabe? A faixa que eu tenho que manter minha glicemia tem que ser um pouco mais apertada. Esse número que eu tenho hoje de exames, minha médica já falou, pode engravidar tranquilamente. Mas ainda assim a gente tem um pouco de receio, né? Porque você se cobra, talvez, né? Também, e porque assim, a gravidez só por ser diabética, né, já é uma gravidez de risco. Então eu tenho um pouco mais de medo. Mas é coisas que eu acho que a gente... Assim, que eu acho que muitas pessoas passam também mesmo não tendo diabetes, uns medos parecidos
porque, é claro, já tem essa predisposição, no caso, essa tendência, mas eu acho que é muito também da pessoa, né? Pessoas que às vezes não têm também têm o mesmo medo, então, dessas novidades, novos passos da vida, que eu acho que assim, quando a gente ainda não tem o controle, o medo vem, né? Exato. Até que você vive, e aí você sabe, consegue controlar. Eu acho que nós duas temos esse perfil, assim, de ser bem controladora com as coisas, e daí a gente saber que tem algo que foge do nosso controle, assusta um pouco, né? Deixa a gente com mais receio, assim. Isso, acho que faz sentido. Lu, pra gente terminar esse papo aqui, você tem algum conselho para outras pessoas que foram diagnosticadas recentemente, ou enfim, para aquelas que estão às vezes lutando com a doença num momento às vezes mais frágil, assim, que você poderia dar, ou então, às vezes até um livro ou sei lá, alguma coisa que possa ajudar as pessoas na prática, assim, ou... Eu acho que, assim, se eu fosse falar com alguém que acabou de ser diagnosticada, primeira coisa, estude sobre a sua doença. Estude o máximo que você puder, leia o máximo de informação diferente, de pessoas falando coisas diferentes. Tenha muito conhecimento sobre aquilo. Até antes disso, na verdade, antes de estudar, aceite o seu diagnóstico. Porque se você não aceita... Assim, é uma doença pro resto da vida. Se você não aceita ela ali no início, ou você não aceita ao longo dela, se você não aceita, não tem como você conviver bem, ter uma vida boa, não aceitando algo que faz parte da tua rotina, que tá ali. E ela não vai sair. Não é porque você não aceita que eu simplesmente não vou ter a doença. Então, a primeira coisa é aceite. E se para você precisar aceitar, você precisar procurar ajuda, ir num psicólogo, conversar com alguém, ir num psiquiatra, vá e procure essa ajuda, porque a principal coisa é aceitar o diagnóstico e saber que você vai ter que conviver com ele a partir daquele momento. Aí, segundo, estude, como eu falei, né, acabei falando antes, estude muito. Terceiro, procure um bom profissional médico para te ajudar, um bom endocrinologista, porque faz diferença, sabe? Eu passei por muitos endocrinologistas, claro, cada um me ensinou uma coisa, mas assim, quando você tem um endocrinologista parceiro, que você possa confiar, que você possa conversar, falar todos os teus medos, falar o que tá gostando ou não do tratamento, isso faz diferença. Eu amo minha médica de paixão, ela é... Meu Deus, eu tô com ela desde 2016, então já faz 8 anos. E ela me ajuda muito, assim. Ela me faz pensar por mim mesma, ela me encoraja a tomar minhas decisões, enfim. E tá sempre lá, se eu preciso, se eu tenho alguma emergência, porque assim, o diabetes tipo 1, você não vai ficar enchendo a cabeça do médico a todo momento. Você não tem alguma coisa ali... para reclamar ou para pedir ajuda a todo momento, né? Tipo assim, pediatra, que eu acho que acaba tendo a vida com mais interferência, assim. Mas, quando você precisa, aquilo é uma emergência. Então, você precisa ter um contato direto com o teu médico. Eu acho que isso faz muita diferença e eu procuraria esse médico. Se você não está com ele agora, vá tentando outras opções, mas procure outro. E assim... claro, o médico é importante, qualquer profissional de saúde, um bom nutricionista, um bom preparador físico, todos eles são importantes, mas a pessoa mais importante no tratamento é você mesmo. Então se ame, porque se você se ama, se você tem esse autocuidado com você mesmo, você vai procurar melhores profissionais, você vai procurar uma boa alimentação, você vai procurar se exercitar. Então acho que a principal coisa é se ame, se preserve, porque é muito importante. E eu também acho que é importante você conversar sobre isso e conversar com outras pessoas que passam pela mesma coisa. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não quero conversar sobre isso com alguém que não entenda nada, porque ela não me entende, ela não sabe aqueles medos que eu tenho, né? Então procure alguém que também tenha diabetes para conversar, às vezes... E hoje em dia tá fácil de encontrar, se conectar com essas pessoas, na internet, né? É muito fácil mesmo. Eu, às vezes, assim, tem várias pessoas que são influencers de diabetes, e aí você manda alguma coisa, a pessoa já troca alguma informação, é bem legal isso. Então procure isso, porque eu acho que faz diferença, eu acho que é uma super rede de apoio. Nossa, adorei. Adorei tudo isso que você falou, assim, acho que resume bem, na verdade, quem você é e o que você vive. Sim. Sabe? Acho que tudo que você falou aqui é muito o que você pratica e como eu falei já no começo também, eu tenho você muito como exemplo, assim, não só como exemplo de, tipo, a pessoa que eu tenho próximo e admiro. Vamos lá, os números não nos deixam mentir, né? Tipo, você realmente se cuida muito bem e tá
com a saúde super boa. E então, adorei essa mensagem que você trouxe desse autocuidado, porque é sobre isso, assim, sabe? A gente traz muita informação aqui para que gere nas pessoas uma reflexão, sabe? Um insight, sabe? Que agregue algo na vida das pessoas. Sim. Talvez a maioria das pessoas que esteja ouvindo não tenha diabetes, mas eu tenho certeza que essa mensagem encaixa, Sim. né? Se não para elas, para alguém próximo. Porque é sobre isso, assim. O autocuidado é tudo, né? Assim, porque o autocuidado vai desde a parte mental, física, alimentação, tudo. Então, é isso. A gente tem que cuidar, se preservar. Eu acho que isso é o mais importante. Você é um maravilhoso exemplo. Obrigada, Lu! Ai, adorei. Adorei também! Que ótimo. Gente, quem quiser se conectar com a Lu, falar com ela, trocar, né? Lu também acho que tira dúvidas, pode entrar em contato contigo. Com certeza. Tá. Vou ficar bem feliz. Então tá, qual que é o teu Instagram? É Maria Luísa O. Souza. Tá, a gente vai deixar aqui embaixo também pra vocês o Instagram dela, então quem quiser trocar uma ideia com a Lu, fiquem à vontade, porque ela tem, assim, muita experiência. O contato da médica, de repente, você pode passar, se alguém se interessar. Claro, com certeza, ela é ótima. O Instagram dela é perfeito também, eu posso divulgar o Instagram dela, porque é muita informação, tem muita informação do Instagram dela também. Ótimo. Então tá, obrigada. Valeu, obrigada. Muito obrigada por ouvir esse episódio do Batox. Eu realmente espero que você tenha gostado. E não perca nenhum dos novos episódios aqui mesmo no canal. E se você não é inscrito, por favor, não deixe de se inscrever, porque só assim você vai estar por dentro cada vez que sair um novo episódio. E se você está ouvindo no Spotify, também não deixe de deixar o seu comentário e o seu coraçãozinho, porque além de me ajudar muito, eu adoro ler o que vocês falam e o que vocês pensam sobre cada assunto. Também gostaria muito de ouvir as sugestões de vocês sobre convidados ou assuntos para estar aqui no Batox. E lembre-se que você faz parte do Batox tanto quanto as pessoas que você ouve aqui.